Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 29. Vamos ler apenas o versículo de número 29 também, que diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Amados, este versículo bíblico, ele mostra claramente que há coisas que são ocultas ao homem, que há coisas que somente Deus conhece e que ele revela a nós só o que ele quer revelar. E no tempo que ele quer revelar. Você já parou para pensar que muitas vezes, até acerca de você mesmo, alguma situação interna de cura da alma, alguma situação de libertação, Deus te mostra a partir de um momento, você está orando, clamando, às vezes você já até passou por um processo de cura, mas de repente aparece algo que está escondido lá dentro de você e você fala, meu Deus, eu não imaginava que isso estava aqui dentro de mim, não imaginava que eu tivesse esse tipo de coisa aqui, porque Deus vai trabalhando conosco em processos, né? Então nós precisamos compreender que há coisas que são ocultas, que há coisas que são reveladas. Quando Deus quer revelar algo, Ele revela, mas quando Ele não quer revelar, Ele não revela. Então pare de querer saber tudo. A sua mente jamais vai alcançar todas as coisas. Por exemplo, sobre a Terra, não é? Eu estava meditando hoje sobre a criação do mundo, né? Sobre como Deus fez a Terra e tantas teorias que tem, né? Por quê? Porque os cientistas tentam responder as coisas tudo de forma o quê? De forma científica, de forma racional. Eles tentam, só que eles não conseguem, não é? Não conseguem. Como vai entender isso? A Terra era vazia, como eu falei no meu áudio, né, anterior, e não havia nada. Então, eles não compreendem. E você também não compreende, nem eu compreendo. A gente não consegue compreender todos os caminhos de Deus. Às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas que a gente não tem resposta. E por mais que a gente busque essa resposta, a gente não encontra. Até porque a nossa mente é limitada, e essa mente limitada, ela só consegue pensar de forma o quê? De forma humana. Se você está procurando uma resposta de forma racional para algo que não é racional, você não vai encontrar. Você não vai conseguir. E é nesse momento aí que muitas pessoas ficam revoltadas contra Deus. Por quê? Às vezes ela fala assim, não é possível, por que aconteceu isso? Isso foi injusto, isso não deveria estar acontecendo. Por que está acontecendo dessa forma, as coisas estão acontecendo desse jeito? E você não consegue entender. Um exemplo é morte, né? Às vezes a gente está orando por um ente querido, suplicando, e de repente aquela pessoa morre depois de muita oração e jejum. E aí você não entende, fala, meu Deus, mas não era para ter morrido, por que morreu tão jovem, o que aconteceu, não é? Nós não vamos conseguir compreender. Pare de buscar respostas que Deus não te deu e não quer te dar. Pare de querer entender o impossível. Para de querer entender o que não tem como você entender na sua mente humana, né? Eu sei que não é fácil, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, igual eu falei da Terra, né? Se a gente for pensar, a vasta galáxia em que vivemos, a ciência fala que ela gira a velocidade incrível de 756 mil quilômetros por hora. Essa velocidade é incrível, né? Isso precisa de mais de 200 milhões de anos para completar uma rotação. E há mais de 1 bilhão de outras galáxias no universo. Como é que a gente vai conseguir explicar isso? Como que a ciência explica? Deus não precisava, né, ter criado o universo, mas Ele criou. Por que Ele criou? Quem criou Deus? E aí vem por aí afora, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Há algumas coisas que nós não conseguimos responder, que nós não conseguimos compreender, porque a nossa mente é humana e não tem jeito de entender. Então, quando a gente não está entendendo nada e não tem resposta para nada, a gente só resta uma coisa: confiar no Senhor sem entender. Saber que Ele é bom, honesto, humano. Por isso que a gente tem que conhecer Deus, conhecê-lo à medida que a gente pode, porque também Ele não se deixa conhecer totalmente, né? Mas alguns atributos do Senhor a gente já percebe que existe, né? Como a bondade, a misericórdia, o amor, né? A fidelidade, a soberania. E quando a gente começa a entender que Deus é tudo isso, a gente para de ficar questionando nas situações que a gente passa e que contradiz isso, né? Porque às vezes está vivendo uma situação de injustiça e você pensa, como Deus está permitindo isso? Aí vem a impressão de que Ele é injusto, mas Ele não é, entendeu? Então, pare de ficar perguntando demais para Deus. Você não vai entender nunca. Só confia e entrega.
que Ele faz o resto. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.